Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 5. Se tiver alguém ao teu lado sem o Evangelho, aproxime-se da pessoa e mostre aonde nós vamos ler. Pastor, eu não conheço a pessoa que está do meu lado. Não faz mal, eu te apresento, é teu irmão, é tua irmã. Chega perto da pessoa e fala, vamos ler juntos. Uma palavra muito conhecida. E eu diria a você que é um dos pilares, ou o principal pilar, para você ter uma vida abundante, uma vida abençoada. É a fé de Pedro. Como que Pedro se tornou um homem abençoado? Diz assim, e respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, porque mandas, lançarei a rede. Você vê uma coisa, você que tem uma tradução, revista e corrigida, acompanhou perfeitamente o que eu li. Muitas pessoas estão com uma edição revista e atualizada, e na revista atualizada diz assim, mas sobre a tua palavra lançarei a rede, ou as redes, não é isso? É como está. Quem tem uma versão atualizada, levante a mão. Muita gente tem a versão atualizada, eu também tenho na minha casa, eu gosto muito, mas é que eu me acostumei mais com a revista e corrigida, porque ela é mais arcaica. Eu acho que é um texto mais próximo do original. Eu gosto muito, muito da edição revista e corrigida, sem desmerecer, lógico, a revista e atualizada, porque na essência, tanto a revista e corrigida como a atualizada estão dizendo a mesma coisa. Olha só. Eu acabei de ler e vou ler de novo. E respondendo Simão disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, né? Ou sobre a tua palavra, é a mesma coisa. Lançarei a rede. Reparou que está no singular? A rede. Na edição revista e corrigida está no singular, na atualizada está no plural, as redes. Eu creio que as duas estão corretas, mas eu fico sempre com a revista e corrigida. Na hora de desempatar, se você me perguntar qual que você prefere, eu vou dizer a revista e a corrigida, que é essa aqui que eu estou lendo. Então, eu vou ler mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. Respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. Amém? Você crê que este episódio realmente aconteceu? Que Pedro está falando isso para Jesus? Para o nosso mestre, quem crê, levante a mão. Então vamos desocupar as mãos e dar para o nosso mestre e a sua palavra a melhor salva de palmas que nós já demos em toda a nossa vida. Isso, a melhor. Você que está nos ouvindo pela rádio ou à distância, pela TV Paz e Vida ou pela TV Feliz, glorifique a Deus conosco agora. Abra tua boca e aplauda também. Dê glória, glória, glória à palavra do Senhor. Jesus é a palavra. Aplaude e glorifica, aplaude e dá glória. Pai querido, Deus amado, olha que coisa linda. Neste momento, um número incalculável de pessoas em todas as partes te glorificam. Meu Deus, o Senhor está em toda parte ao mesmo tempo. Então recebe o louvor de cada pessoa que te exalta. E sobre esta vida, onde estiver, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada. Esta multidão não veio aqui para escutar um homem falar. Todos querem ouvir a tua voz, a tua palavra. Então tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual o Senhor a enviou, em nome de Jesus.
Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Quem aqui sabe quais foram os 2 primeiros discípulos a conhecer Jesus? Quais foram os 2 primeiros discípulos que conheceram Jesus? Minha gente, vamos lá, vocês não estão fazendo teologia, não? O curso é de graça. Comecem a estudar. Eu vou te contar. Eu vou te contar porque eu gosto de contar essas coisas. Os 2 primeiros discípulos que conheceram Jesus foram André e João. Eles eram discípulos de João Batista. Tanto André como João eram galileus, mas eles estavam esperando que João Batista fosse o Messias. Mas João Batista disse: eu não sou o Messias. E quando João Batista viu Jesus passando, apontou para Jesus e disse para os seus discípulos que ele sim era o enviado, o Messias, o ungido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus. Inclusive aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus foi passando e André e João deixaram João Batista e passaram a seguir Jesus. E Jesus olhou para trás, viu que estava sendo seguido, perguntou: o que é que vocês estão buscando? E eles perguntaram para Jesus: aonde que o Senhor fica? Aonde o Senhor assiste? Aonde o Senhor atende? Aonde o Senhor mora? Aonde o Senhor está? Onde o Senhor pousa? E Jesus disse: venham comigo e vejam. E eles foram e ficaram maravilhados com Jesus. Inclusive passaram aquela noite inteira na presença de Jesus, André e João. E eles voltaram no dia seguinte para suas casas. Eles tinham que trabalhar, eles trabalhavam durante o dia como pescadores. E João tinha um irmão chamado Tiago, e André tinha um irmão chamado Simão. E eles eram pescadores, tinham uma microempresa no ramo de pesca. E André e João ficaram contando para seus irmãos Tiago e Simão o encontro que eles tiveram com Jesus. E como foi maravilhoso aquele encontro. Disseram, inclusive: passamos a noite com ele, aprendemos tanta coisa, sentimos tanta paz. Ele é uma pessoa tão especial, nós acreditamos no que o nosso mestre João Batista declarou sobre ele, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias, que ele é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo, e que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Simão, você precisa conhecer Jesus. Quer que eu te apresente para Jesus, Simão? E João, por sua vez, falando com Tiago: é mesmo, Tiago, vamos lá, eu estou com saudades, eu não vejo a hora de reencontrar Jesus, vamos lá, que eu te apresento para ele. Então eles foram ao encontro de Jesus. Quando chegaram, estava João e seu irmão Tiago, e André com seu irmão Simão. Jesus olhou para João e para Tiago, os 2 irmãos, e mudou o nome deles. Disse: vocês serão chamados Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Deu para eles uma visão nova a respeito deles mesmos e mexeu por dentro, mexeu com a mente. Fez deles, naquela hora, pessoas novas, com um outro significado de vida. Filhos do trovão. João e Tiago ficaram impressionados. A palavra André quer dizer valoroso, vencedor. Jesus não alterou o nome de André, porque ele já é valoroso e vencedor. Mas Jesus olhou para Simão, o irmão de André, e falou assim: teu nome é Simão, você é filho de Jonas. Pedro ficou admirado, nem falei meu nome, nem me apresentei, como é que ele sabe? Sabe até o nome do meu pai chama Jonas. André, você falou alguma coisa para ele?
Não, não falei nada, não falei teu nome, nada, só disse que você é meu irmão. Você falou o nome do nosso pai para ele? Não, não falei o nome do nosso pai para ele, não. André, você falou o meu nome para ele ou não falou? Não, não falei. Simão, eu não falei. Jesus disse, tu és Simão, filho de Jonas. A partir de agora o teu nome será Cefas. Cefas é uma palavra aramaica que quer dizer pedra pequena, pedrinha. E Pedro, naquele momento, recebeu a palavra e dentro dele ocorreu uma mudança de raciocínio, uma mudança de pensamento a respeito dele mesmo. Eu não sou mais Simão. Ele disse que agora o meu nome é Pedra. Mas eu não sou uma mulher, então me chamem de Pedro, por favor. Não é? Ele está falando que meu nome agora é Pedro. Aquilo mexeu no interior daquele pescador, daquele galileu. E eles passaram a seguir Jesus em todas as horas vagas. Trabalharam a semana inteira na pescaria, porque este era o negócio deles. Eles eram pescadores no mar da Galileia. A concorrência era muito brava, porque ali na Galileia havia 3 atividades principais. Primeiro, a pescaria, todo mundo pescava. Quer dizer que tinha muita oferta, muita concorrência. Ou então, se não fosse pescador, a pessoa criava ovelhas, cabras, e vendia artigos, né? Queijos, etc., leite. Ou a pessoa trabalhava na agricultura, mas a agricultura também ali era muito paupérrima. Por quê? Porque o chão era pedra, 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 chão muito duro. Então a vida de todos era bastante difícil. Naquela semana, Cefas, André e os filhos do trovão continuaram trabalhando com pesca. Mas sempre que podiam, estavam ouvindo Jesus. Sempre que tinham tempo livre, procuravam Jesus. Foram fazendo amizade com Jesus. Os 4 primeiros discípulos de Jesus agora. E a semana passou e chegou o Shabá, o sábado, o dia de descanso. A palavra Shabá não se refere a um dia de semana, se refere a um descanso. Chegou o dia em que todo mundo para o que está fazendo e vai adorar a Deus. E eles adoravam a Deus no templo em Jerusalém, e para quem morava longe do templo de Jerusalém, como era o caso destes irmãos pescadores, congregavam na própria sinagoga do bairro. Em Cafarnaum, que era a cidade que eles moravam, havia uma sinagoga. E chegou no dia de sábado, Jesus também foi para a sinagoga de Cafarnaum. E estavam com Jesus, acompanhando Jesus, e perto de Jesus, justamente, André, Pedro, Tiago e João, os filhos do trovão. Mas quando Jesus entrou na igreja, na sinagoga, porque a sinagoga é a igreja dos judeus, quando Jesus entrou ali, tinha um homem que frequentava a igreja há tempos, e ninguém nunca tinha percebido que ele era um endemoniado. Que aquele homem era possesso de espíritos malignos, porém silenciosos, escondidos ali naquele homem, atrapalhando a vida dele. Mas quando Jesus chegou com a sua presença poderosa, aquele demônio se assustou. O que Jesus está fazendo aqui? Levou um susto. Cafarnaum não, Cafarnaum eu que mando. O que o Senhor está fazendo aqui? O endemoniado começou a gritar no meio da reunião. O pessoal arrepiou, né? Todo mundo de cabelo em pé, os pelos do braço também, todo mundo apavorado. E ele rosnando. O que o Senhor veio fazer aqui? Vieste destruir-nos? Bem sei quem tu és o Santo de Deus. E todo mundo olhando para Jesus e para o endemoniado. Aí Jesus disse, cala-te e sai dele. O homem endemoniado deu um grito pavoroso. E assustou, né?
caiu no chão, foi rastejando, espumando, deu um berro bem alto e puf! O homem se levanta, outra pessoa. Todo mundo na sinagoga, naquela igreja judia, assim, espantado. O que é isso que nós estamos vendo? Nós nunca vimos isso aqui na nossa igreja. Quem é esse Jesus? Quem é esse homem que manda com autoridade, que diz uma palavra e os demônios lhe obedecem? Pedro ficou impressionado. Pedro, Tiago, João, André. Aí a reunião continuou normal, terminou o culto. Era sábado, perto já do meio-dia. Pedro diz para Jesus: vamos na minha casa, eu moro aqui perto. Jesus disse: vamos. E quando Jesus entrou na casa de Pedro, Pedro, que era casado e tinha sogra, e a sogra morava com ele, você vê que a vida de Pedro não era fácil mesmo. A sogra estava doente, quase à morte, deitada numa cama assim. Morre, não morre, morre, não morre. Mas Pedro era um genro que gostava da sogra. Jesus, olha minha sogra como está doente. Será que o senhor pode fazer alguma coisa por ela? Aí Jesus aproxima-se da sogra de Pedro, que ardia em febre na cama. Diz os 4 evangelhos que Jesus Cristo aproximou-se da cama, inclinou-se para ela, tocou-a, pegou-a pela mão e a levantou da cama. E quando ela ficou de pé, não tinha mais nenhuma febre, completamente curada. A mulher parecia que nunca tinha ficado doente. Eu vou preparar alguma coisa para vocês comerem. Aí Pedro ficou admirado, ele tocou na minha sogra e ela ficou curada. E naquele Shabá, muitas pessoas que estavam na sinagoga e viram a autoridade de Jesus para expulsar demônios, muitas pessoas saíram contando para todo mundo, parentes, vizinhos, amigos, conhecidos, o que tinha acontecido. Mas aonde está este homem? Nós vimos, ele foi lá na casa daquele pescador, do Pedro, Simão na verdade, né? Ninguém conhecia ele por Pedro. Ele está na casa de Simão. Então vamos lá. E juntou tanta gente em volta da casa de Pedro, que a casa ficou totalmente cercada. Mas vinham pessoas com os mais diversos tormentos, sofrimentos, doenças. Vinham cegos, aleijados, paralíticos, mancos, ressecados, pessoas enfermas, homens, mulheres, crianças, mudos, surdos, e muita gente endemoninhada, muita gente possessa de espíritos. E diz o Evangelho que naquele dia Jesus Cristo ficou curando todo mundo, fosse simplesmente pela palavra dizendo: saia dele, demônio, ou fosse pelo simples toque de mão. Jesus tocava nos doentes e eles saravam na mesma hora. Aquilo impressionou profundamente o Simão, o Cefas, o Pedro. Mas já era noite. Pedro pensou: amanhã eu tenho que trabalhar, porque hoje foi o dia de descanso, mas amanhã é o primeiro dia da semana. Amanhã é dia de trabalhar. Em Israel é assim até hoje, viu? No Shabá todo mundo para, e no primeiro dia da semana eles vão para o trabalho. Primeiro dia da semana qual é? Domingo. Pedro disse: amanhã eu tenho que levantar cedo, muito cedo. Tenho que pegar aí os meus sócios, a gente tem que lançar os barcos e as redes no mar da Galileia. Precisamos pescar, porque parece que Jesus vai morar na minha casa agora. Eu vou ter mais uma boca para alimentar. Hein? Eu preciso trabalhar, amanhã eu tenho que trabalhar.
Então ele levantou antes de todo mundo, chamou o irmão André, passaram na casa do Tiago e João, vamos pescar? E eles tinham 2 barcos, eles eram sócios naquele empreendimento. Prepararam tudo, colocaram as redes e foram pescar. Ainda de madrugada e bem escuro. O mar da Galileia tem 23 quilômetros de comprimento por 13 de largura. A gente chama de mar porque ele é muito grande, na verdade é um grande lago de água doce, não é um mar de água salgada. Então eles ficaram ali trabalhando, e lança a rede, e puxa a rede, não tem nada. E vai para o outro lado, lança a rede, e puxa a rede, não tem nada. E aí, pegaram alguma coisa aqui também não. Então vamos mais para lá, vamos remar mais para lá. E lança a rede, puxa a rede, pegou alguma coisa? Não, não pegamos nada. E ficaram a noite inteira com um trabalho infrutífero, improdutivo, cansando-se, mas sempre na esperança, nessa próxima eu vou dar sorte. Nessa próxima que eu lançar a rede eu vou pegar. Mas quando puxava a rede, não tinha sorte nenhuma não. A rede voltava vazia, só com enrosco, só com sujeira, só com coisa que não se aproveitava nada. E eles trabalharam, e estão lá trabalhando, continuem trabalhando, estão trabalhando, na esperança de pegar alguma coisa. Aí Jesus Cristo, antes do sol nascer, ele acorda lá na casa de Pedro, vai para um lugar deserto, fica orando, aí é descoberto pelas pessoas, e Jesus agora não quer atender ninguém, porque ele tem um outro objetivo, ele quer pregar. Então ele se levanta da oração e começa a caminhar e vai ali à beira do mar da Galileia. Vai andando pela praia, e aquela multidão atrás dele. Jesus, Jesus, me ajuda, Jesus, Jesus, me cura, Jesus, oh Jesus, fala comigo. E Jesus agora ele não quer curar, ele quer ensinar. Só que ele está cercado pela multidão, ele vai chegando cada vez mais perto da água, e a multidão comprimindo Jesus. Aí ele vê os 2 barcos, já é dia, ele vê os 2 barcos, o barco de Pedro e André, e o barco dos filhos do trovão, Tiago e João. Eles já tinham tido encontro com Jesus. Veja só, o processo já estava em andamento. Mas Jesus ainda não tinha mostrado para nenhum dos seus discípulos que ele podia agir também no trabalho das pessoas. Não só curando doentes, não só expulsando demônios, mas agir também no trabalho das pessoas, no dia a dia, na dificuldade do dia a dia, nos desafios que uma pessoa enfrenta. Jesus precisava mostrar também que ele é capaz de produzir resultados onde não tem resultado. Então Jesus Cristo chega lá, para o dono de um dos barcos, o Pedro, e Jesus diz, posso entrar no teu barco? Pedro diz, claro, Senhor, pode entrar. Aí Jesus entra no barco. Pedro, me dá uma mãozinha aí. Empurra o barco da praia, afasta da areia, põe um pouquinho mais dentro d'água, porque eu vou ficar de dentro do barco ensinando essa multidão que está na praia. Jesus tinha uma voz extraordinária, você sabe disso, mas ele está aproveitando agora uma acústica natural, porque o vento sempre vem do mar para a praia. Então Jesus, de costas para o vento está sempre indo em direção à praia, em direção da multidão, ele começa a falar aqui, e o vento propaga a sua voz, as pessoas conseguem ouvir, e Jesus fica sentado lá no barco, ensinando todo mundo. Deu o seu recado, passou a sua mensagem, o seu ensinamento. Aí Jesus está muito agradecido a Pedro. Porque Jesus, olha só, já tinha entrado na mente e no coração de Pedro quando disse que o seu nome era Cefas. Jesus já tinha entrado na casa e na família de Pedro quando curou a sua sogra. E Pedro fez com que Jesus entrasse no seu trabalho, porque o barco era o seu instrumento, o seu veículo para ganhar o pão de cada dia.
Jesus estava muito agradecido porque Pedro permitiu e deu uma mãozinha para que o seu trabalho contribuísse para Jesus ganhar almas, pescar homens. Jesus está muito agradecido, Ele quer retribuir. Vou te dizer uma coisa, nós servimos a um Senhor muito agradecido. É tão agradecido que Jesus disse, naquele dia, nenhum copo com água fria que foi dado a um discípulo meu será esquecido. Nós servimos a um Deus muito agradecido. Jesus estava agradecido. Aí Jesus olhou para Pedro e para os discípulos e Ele fala com os 4, preste atenção. Ele fala com os 4. Ele manda que eles entrem no barco, que eles se dirijam ao alto mar e que eles lancem as redes para pescar. Jesus deu ordem para os 4, preste atenção. Aparentemente os 4 obedeceram, prestem atenção. Pedro está no barco com o André e o Tiago e João estão no outro barco. Preste atenção. Eles estão dando a mesma largada, saindo ao mesmo tempo, nas mesmas condições. E aparentemente os 4 pescadores estão obedecendo. Mas Pedro está muito mexido. Tudo que Pedro viu, tudo que Pedro ouviu, aquilo mexeu com ele. Enquanto eles estão remando para o alto mar, Pedro, que está com André sozinho no barco, Pedro vai pensando, eu vi Jesus apenas com a sua palavra expulsar o demônio daquele homem e o demônio saiu sem lhe fazer mal. Eu vi Jesus com um toque de mão curar a minha sogra. Depois eu vi aquela multidão que cercou a minha casa, aquele monte de gente sofredora, ser curada por Jesus, fosse pela palavra ou pelo toque da mão. A palavra desse Jesus tem muito poder. Por isso que eu disse para ele, Senhor, eu trabalhei a noite inteira e nada apanhei, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Pedro pensava, a palavra de Jesus é poderosa. Se Ele me mandou ir pescar e lançar a rede, eu posso fazer tudo isso em cima da palavra de Jesus. A palavra dele é poderosa para expulsar demônios. A palavra dele é poderosa para curar doentes. A palavra dele deve ser poderosa também para abençoar o meu trabalho, os meus negócios, o que eu faço. Eu acredito. Pedro está no barco pensando nisso tudo, remando e pensando, eu acredito. A palavra dele é poderosa. Se ele me mandou pescar é porque um milagre vai acontecer. Eu vou fazer em cima da palavra dele. No outro barco, Tiago e João estão remando também. Só que eles estão remando e estão pensando assim, onde que nós jogamos a rede, hein? Será que aqui está bom ou vamos mais para frente? E o Pedro não. O Pedro está firme, está convicto. Pedro não reflete, ele só quer obedecer. Ele para o barco, ele começa a arrumar a rede. E os outros lá no outro barquinho, Tiago e João, ainda estão procurando um lugar para lançar a rede. Pedro não, ele já parou o barco. Ele já está colocando a tarrafa nos ombros. Ele já está preparando a rede. André, me ajuda aqui. Vamos dar uma tarrafada, vamos jogar essa rede aqui. E ele joga, ele não quer nem saber se o lugar é raso, se o lugar é bom, se ali pode ter peixe ou não. Ele está lançando a rede em cima da palavra do Senhor Jesus. E agora eu quero ler aqui para você, para acompanhar o milagre. Vamos lá. Vamos ler a partir do versículo 4. E Jesus, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Circule aí, redes, marque aí no teu evangelho, redes. A ordem de Jesus é que redes sejam lançadas, não uma rede. Prestem atenção nesse detalhe. Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Ou seja, era para todos lançarem as redes, não era só para Simão. Só que os outros estão lá,
no mar, navegando. Será que aqui é bom? Não, vamos mais para frente um pouquinho. Tem gente que nunca lança a rede, porque fica esperando achar a melhor ocasião, a melhor oportunidade. Não obedece nunca, não age nunca. Fica só olhando. Será que aqui é bom? Não, vou mais para lá. Será que aqui é bom? Não, vou mais um pouquinho para frente. E aqui acho que não tem não. Deixa eu olhar melhor. Não, Pedro não fez isso. Olha aqui, era para eles lançarem as redes. E respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas porque mandas lançarei a rede, porque ele é dono de uma rede. A outra rede está no outro barco. Ele é dono de uma rede. Continuando. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Só tem uma rede que está carregada de peixe. Só tem uma rede que está em risco até de se romper. É a rede de quem? De Pedro. Por que a rede de Tiago e João não tem peixe? Porque eles nem lançaram as redes. Porque se eles tivessem lançado as redes em qualquer lugar ali naquele mar da Galileia, eles também iriam pegar uma grande quantidade de peixes. Só a rede de Pedro está se rompendo de tanto peixe que tem uma grande quantidade de peixes. Por quê? Porque Pedro está agindo dentro da palavra do Senhor. Tiago e João ouviram a palavra do Senhor, mas não agiram. Ficaram só meditando, considerando, pensando, esperando um momento mais apropriado. Pedro não, foi lá e fez, amém? Olha aqui, ó. E rompia-se-lhes a rede de Pedro e de André. A de Tiago e João não está se rompendo porque está vazia. E está vazia porque eles não lançaram. Receberam a mesma palavra, receberam a mesma ordem, mas não agiram. Gente, a fé sem obras é morta. Não adianta ficar ouvindo e não faz nada. Você tem que ouvir e agir. Pedro agiu. Aí Pedro e André, e fizeram sinal. Subentende-se Pedro e André. E Pedro e André fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. Vem aqui ajudar! Vem aqui ajudar! Tiago, João, vem aqui ajudar! Ajuda! Nós estamos quase indo a pique, aqui é muito peixe, a rede está pesada demais. Precisamos de ajuda para puxar essa rede. E foram, e encheram ambos os barcos. Passa um traço aí nesse detalhe, ambos os barcos. Só um lançou a rede. Mas a bênção de quem acredita é tão grande, que além de encher o próprio barco, está enchendo o barco daquele outro que é vagaroso também. Vida abundante. Pedro colheu tanto, que ele não tem só para ele tem para dar para os outros, encher o barco dos outros. Você está recebendo esta palavra? O Espírito Santo está mandando esta palavra esclarecedora para você. Se tem gente do teu lado que não acredita, deixa a pessoa com o barco vazio, mas você vai, lança a tua rede, porque você vai colher uma grande quantidade de peixes. Você vai pegar muito para você e vai sobrar até para dar para os outros. Encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Já pensou? Você pensa que era um barquinho tipo canoa? Em Israel, no ano de 1985, teve uma grande seca. E o mar da Galileia baixou consideravelmente. E a praia ampliou. E aí apareceu no meio da praia umas madeiras escuras que pareciam bem antigas. Chamaram os arqueólogos de Israel, arqueólogos judeus, não cristãos, porque em Israel é a coisa mais rara que tem, é você achar um cristão. E os arqueólogos, com muito cuidado, foram desenterrando do lodo aquela relíquia, aquela madeira velha. E eles ficaram surpresos, porque eram os restos de uma embarcação. Levaram para laboratório e, através de vários testes, descobriram
que aquele barco era de 2000 anos atrás. Era o barco que todos os pescadores usavam no mar da Galileia há 2000 anos atrás, portanto, um barco muito comum e provavelmente um tipo de barco que Pedro e também os outros pescadores usavam. O barquinho media 8,20 metros de comprimento, 8,20 metros. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais ou menos isso aqui. Por 2,35 de largura. 1, 2,35. Encheram ambos os barcos de peixe. Você vê que não é um barquinho pequeno, hein? Não é um barquinho, né? Não é um barquinho qualquer não é uma canoa. E pegaram tanto, quer dizer, Pedro pegou, não é? Que deu para encher os 2 barcos. A partir daqui, Pedro vai seguir Jesus, e os outros discípulos também, porque Jesus disse, a partir de agora, vocês vão me seguir e serão pescadores de homens. E eles vão ficar 3 anos com Jesus, 3 anos, dia e noite, cursando a melhor universidade de teologia do universo. Aprendendo com o próprio Deus, porque se você quer conhecer Deus, tem que conviver com Ele. E eles vão aumentar o grupo para 12 pessoas. Mas Pedro, André, Tiago e João vão seguir Jesus o tempo todo, porque eles tiveram uma experiência extraordinária. E este é o modo de Deus agir e de uma pessoa ter uma vida abundante. Primeiro, olha aqui, ó, primeira coisa. Você tem que conhecer Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Alguém tem que apresentar Jesus para você. É por isso que a gente fica o tempo todo no rádio, através de músicas ou através de mensagens, seja pregações ou ilustrações, a gente só fala de Jesus. Você pode ver que o nosso assunto é só Jesus. Porque a gente quer apresentar Jesus para você. Porque eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus intimamente. E Ele me conhece muito, muito mais do que eu a mim mesmo. Mas eu conheço bem Jesus. Então eu quero te apresentar Jesus. Eu fico o tempo todo te falando, vem comigo que eu vou te apresentar Jesus. Vem comigo que você vai conhecer Jesus. Quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, Ele muda a tua mente, o teu coração, a tua alma, o teu espírito. E Ele muda também o teu nome. Não pense você que quando o teu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro, é escrito com esse nome que nós temos aqui. Joaquim, José, Maria, Francisca, Raimundo, Cícero. Não, quando você entrega a vida para Jesus, no livro da vida já é escrito o teu nome eterno, porque você nasceu de novo. Você é uma nova criatura, você se tornou filho de Deus. Você não é mais cidadão da terra, você passa a ser um cidadão do céu. O teu nome já é celestial, mas está lá guardado no livro da vida, que só Jesus põe a mão. Um dia você vai saber que nome é este com que você está registrado naquele livro. Jesus disse, ao que vencer eu lhe darei uma pedrinha branca com um novo nome escrito. Entregou a vida para Jesus, conheceu Jesus, Ele já vai mudar o teu nome. Isso mexe com a gente, uma mudança de nome, uma nova personalidade, uma nova vida. Aí você vai começar a ter experiências com Jesus. Ele entrou na tua vida, no teu coração, agora Ele quer entrar também na tua casa. Você tem que fazer que nem o Pedro fez. Jesus, vamos lá na minha casa? Jesus diz, lógico que eu vou. Por quê? Porque na tua casa está a tua família. A tua família está precisando de Jesus. Por isso que Pedro falou, olha a minha sogra como está, Jesus. Faz alguma coisa, senão ela vai morrer. Na tua casa, na tua família, tem gente que está à morte. Tem gente que está perecendo. Você precisa conhecer Jesus, acreditar no poder de Jesus e convidar Jesus para salvar a tua casa, para entrar na tua família. Aí você vai começar a ver sinais lá na tua casa. Parente que é curado, familiar que é libertado, solução de problemas dentro do lar. Aí você vai ficar maravilhado.
Aí Jesus Cristo vai querer uma etapa mais profunda com você, o teu trabalho. Ele quer entrar também na tua vida profissional. Porque Jesus não está na tua vida só para curar tuas enfermidades e expulsar os teus demônios e espantar os teus fantasmas, mandar embora os teus medos. Não é só para isso que Ele está se manifestando na tua vida. Ele disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Todos têm de ter uma vida abundante. E aí Jesus Cristo quer fazer isso no teu trabalho. E como que está o teu trabalho hoje? Pastor, o que eu ganho eu gasto. Ou o que eu ganho não dá nem para o meu gasto. Eu tenho trabalhado muito e visto pouco resultado. Pastor, eu tenho me esforçado, eu não sou vagabundo não. Eu me mato de trabalhar, mas eu não vejo o fruto do meu esforço. Pedro já tinha tido um encontro com Jesus, já tinha conhecido Jesus. Jesus já tinha entrado na casa de Pedro e na família de Pedro. Mas Pedro continua com uma vida profissional fracassada. Está compreendendo isso? A pessoa às vezes já conheceu Jesus. Jesus já está na sua casa, já está na sua família, mas a tua vida diária, a tua vida profissional, que é muito importante, está uma derrota. Devendo para todo mundo, nome sujo, falta de dinheiro, cheque especial sendo usado toda semana, pagando juros para bancos, outros estão pagando juros para agiotas. Eu quando vejo aquelas propagandas na televisão, de empresas financeiras que ficam correndo atrás dos salários dos velhinhos. Olha, aposentado, aposentada, o velhinho já está devendo para a farmácia, já está devendo para todo mundo, coitado, a aposentadoria dele não dá para nada, o banco quer tomar o resto que ele tem. E ainda fala, se você não tem mais crédito, a gente empresta dinheiro assim mesmo. Vão arrancar a roupa do velhinho, vão deixar o velhinho nu, não é? Então, olha só, a pessoa está lutando, já conheceu Jesus, já levou Jesus para casa, já levou Jesus para a família, mas ainda não levou Jesus para a vida profissional. E a vida profissional é importantíssima, gente. Jesus trabalhava, Ele dizia: meu pai trabalha e eu também trabalho. O trabalho não é maldição, não, o trabalho é bênção de Deus. É através do teu trabalho que você é abençoado com riquezas. É através do teu trabalho próspero, frutífero, que você vai dar conforto para a tua família, que você vai poder morar numa boa casa, ter o conforto, roupas boas, boa alimentação, poder dar uma boa educação para os seus filhos. É através de um trabalho bem sucedido que você pode proporcionar uma vida abundante para as pessoas que estão em tua volta. Mas veja, Pedro estava naquele barco e ele falou: eu vou lançar a rede porque eu acredito na palavra de Jesus. Mas o Tiago e o João acreditaram na palavra, mas não lançaram a rede. Você tem que acreditar na palavra de Jesus e agir, porque é a única maneira de você ter uma vida abençoada e proporcionar essa abundância para as pessoas que estão ali paradas ainda, que não agiram ainda, pessoas da tua família. E nós passamos a maior parte do nosso tempo trabalhando, gente. A maior parte da nossa vida é dedicada ao trabalho. Você levanta às 5, 6 horas da manhã, para entrar às 8, para sair às 5, para chegar às 8, às 9 em casa, para fazer mais um monte de trabalho na tua casa, dormir e levantar no dia seguinte. Quer dizer que a nossa vida é o trabalho, você concorda? O trabalho não pode ser uma desgraça para você, um trabalho que não prospera, uma profissão que não te realiza, uma carreira que não é o que você queria fazer. Você precisa começar a colocar os teus projetos profissionais na presença do Senhor Jesus e agir. Tem que colocar Jesus dentro do teu trabalho. Pedro colocou Jesus dentro do barco. O barco era um instrumento de trabalho dele. Jesus dentro daquele barco, ele abençoou a rede de Pedro. E tem esse detalhe importante. Pedro, além de agir em cima da palavra, foi Pedro que colocou o trabalho dele a serviço de ganhar almas.
a serviço da pregação de Jesus. Está começando a pegar o segredo? Olha, Jesus não subiu, não entrou no barco de Tiago e João. Tiago e João receberam a mesma palavra para lançar as redes. No final eles vão ser abençoados também. O seu barco também ficará cheio, transbordando de peixes. Mas foi no barco de Pedro que começou o milagre. E por que começou o milagre onde não tinha peixe? Porque aquela hora não tinha peixe. Gente, eu garanto a vocês, no mar da Galileia, quer pescar? Vai de madrugada, vai de noite, não com aquele sol forte. Aquele sol forte, os peixes se escondem debaixo das pedras, eles procuram as sombras. Durante o dia você não pega peixe no mar da Galileia. Não tinha peixe naquela hora. Mas Pedro colocou o trabalho dele, o barco dele a serviço de Jesus Cristo. E Jesus nunca deixa de abençoar a tua vida quando você pega o esforço do teu trabalho e dedica para Jesus ganhar almas. Jesus vai retribuir. Escute o que eu estou dizendo, Ele vai retribuir a você. Há necessidade de se crer na palavra e agir. Não ficar só pensando, poxa, interessante o que esse pastor está falando, né? Que legal. Poxa, eu gosto tanto de ouvir esse homem. Tem gente que fala isso para mim, pastor, eu gosto tanto de te ouvir. Não adianta só ouvir, gente. Tem que receber a palavra e agir. Pedro e André ouviram a palavra. Pedro agiu em cima da palavra. Tiago e João ouviram a mesma palavra. Ambos tiveram o mesmo start, o mesmo ponto de partida, condições idênticas, o mesmo mar, barcos idênticos, redes idênticas, e eles eram sócios. Mas só Pedro lançou a rede. Está compreendendo isso? Se você ficar olhando o mar, será que dá, será que não dá, será que aqui está bom? Você não vai lançar nunca a tua rede, você não vai agir nunca. Então eles tiveram uma vida abençoada porque creram. Você precisa começar a colocar Jesus no teu trabalho, porque Ele quer entrar em todas as áreas da sua vida. Primeira coisa, Ele quer abençoar tua vida pessoal. Entrar em você, primeiro. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aí Jesus Cristo quer entrar na tua casa. Essa casa de alvenaria, casa física mesmo, onde você mora, seja própria ou de aluguel, Ele quer entrar na tua casa. Aí Jesus quer entrar na tua família, salvar a tua família, mas Ele quer entrar também no teu trabalho, nos teus negócios. É assim que Ele quer agir. Enquanto você estiver fazendo assim, você terá uma vida abundante. Foi o que aconteceu com esses 4 sócios que deixaram tudo para ficar com Jesus. E apesar de ficarem com Jesus e nunca mais lançarem as redes, eles nunca tiveram falta de qualquer coisa. 3 anos depois daquela primeira pescaria maravilhosa, na última noite de vida, Jesus pergunta para eles: quando eu mandei vocês pelas cidades, pelos caminhos, pelos lugares, porventura faltou-vos alguma coisa? E todos eles disseram: nada, Senhor, nada nos faltou. Por quê? Porque eles estavam na presença do Senhor Jesus, dia e noite, e agindo dentro da palavra, obedecendo a palavra. Quando você anda na presença de Jesus dia e noite e obedece a palavra, nada também irá te faltar, nada, nada, porque o Senhor diz: eu sou o teu pastor e nada te faltará. Nada te faltará. Se você estiver na minha presença, nada te faltará. Só que aí Jesus disse para eles: porém agora é diferente. Eu vou ser tirado de vocês. Vocês não vão mais poder andar comigo de pertinho, não. Vou ser tirado de vocês. A situação agora é diferente, gente. Amém? Jesus Cristo não está fisicamente mais aqui no planeta, não. Ele está espiritualmente no planeta, porque Ele é Deus. Ele está em toda parte ao mesmo tempo. Mas você não pode ver Jesus, a gente não pode se encontrar com Ele. A gente pode se encontrar com discípulos dEle. Mas com Jesus não é mais possível, porque Ele está na glória. Agora é diferente. Jesus foi tirado da terra, agora é diferente. Agora como é que a gente tem que agir? Em cima destes elementos
que Jesus Cristo utilizava para operar vida de verdade para as pessoas. Vamos retornar aqui para Lucas capítulo 5. E vamos ver o versículo 5. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Pedro lançou a rede dele. Havia redes ali. Se as redes tivessem sido lançadas, todas as redes seriam cheias. Somente Pedro lançou a rede. Ele e o André. Por isso que ele pegou. Mas Pedro aprendeu, é sobre a palavra do Senhor. Deixe-me ler aqui para você. Capítulo 4 mesmo. Capítulo 4, versículo 36. E veio espanto sobre todos e falavam uns e outros, dizendo: que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Poder da palavra, fé na palavra, esta palavra que você está ouvindo aqui agora. Mateus capítulo 8, versículo 14, vamos lá rapidinho. Mateus 8, 14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre e tocou-lhe na mão, a imposição de mãos. Era a maneira de Jesus abençoar rapidamente as pessoas. Agora eu vou te mostrar um outro exemplo onde Jesus usa as duas coisas, a palavra e a imposição de mãos. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Marcos, capítulo 1, versículo 40. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, em posição de mãos, olha aqui. E disse-lhe: quero ser limpo. O que você está vendo aqui? Imposição de mãos e palavra. Versículo 42, e tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Mas aí Jesus foi preso, morto e sepultado. Jesus foi tirado. Os discípulos desanimaram e saíram da presença do Senhor, achando que Jesus não podia mais ser seguido. Não dá mais, ele foi morto. Quero que você vá comigo no Evangelho de João, capítulo 21. Estes homens que andaram 3 anos com Jesus vão se desviar. Vão sair da palavra, vão sair da presença do Senhor. Capítulo 21 de João. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. O mar de Tiberíades é o mar da Galileia, é o mesmo mar. É que lá o Herodes construiu a cidade de Tiberíades em honra a Tibério César. Então, os romanos diziam que aquele mar também pertencia a Tibério César, então era o mar de Tiberíades. Mas o mar é o mesmo, é o mar da Galileia. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, todo mundo já acostumou que o nome dele é Simão Pedro, e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, os filhos do trovão, tá? E outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E por que nada apanharam? Porque se desviaram. Porque estão fora da palavra de Deus. Atenção, você que está afastado e conhece a palavra, e por qualquer razão que você mesmo se dá, você se afastou. A tua vida está infrutífera. Você pode se matar de trabalhar, você não vai ver o resultado do seu esforço. Você está fora da palavra. Por um breve instante,
Todos esses discípulos aqui saíram debaixo da palavra, estão debaixo da própria palavra. Eu vou pescar, eu também vou com você. Não estão mais na palavra do Senhor, estão na palavra própria. É inútil. Foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. Entre esta pescaria aqui e aquela outra que eu te contei, a primeira, há 3 anos de intervalo. Eles nada apanharam. É um filme repetido, é uma velha vida, uma vida de fracasso, onde o esforço não é recompensado. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Secamente, não temos nem para a gente, esse estranho vem pedir. Não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Já era de manhã, não tinha mais peixe. O sol já estava lá, não tem jeito não. Mas Jesus falou e eles creram. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor! E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes, senão quase 200 côvados, da praia, levando a rede cheia de peixes. Quando você está debaixo da palavra de Jesus, é uma vez só. Não são várias tentativas, não, é uma vez só. O resultado aparece na hora e é extraordinária. E eles levaram a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Quando eles voltaram da pescaria, Jesus que tinha perguntado antes deles irem para o alto mar, tem alguma coisa para comer? Não. Então vão lá, joga a rede à direita do barco que vocês vão achar. Quando eles voltaram com aquela multidão de 153 grandes peixes e chegaram lá ao encontro de Jesus, que reconheceram que era Jesus, já estava com o pão assado, já estava com o peixe na brasa. Você está compreendendo a palavra ou não? Não tinha nenhuma padaria ali perto, não tinha nenhum restaurante japonês também não. Jesus já estava com o peixe ali na brasa, gente. E garanto que era um peixe maior do que aqueles todos que eles tinham pegado. Já estava aquele cheiro. E de manhã em Israel, a gente come peixe mesmo. Eu vou lá, eu como peixe no café da manhã. Os meus discípulos que vão comigo, eles até vomitam. Eu faço eles comerem peixe de manhã, eles não aguentam. Mas olha aqui, Jesus come peixe de manhã, os discípulos também. Peixe assado de manhã e o pão já pronto. Como é que surgiu aqui este pão? E como é que surgiu aqui este peixe? E como é que ele fez fogo? Jesus deve ter pego ali a areia, as pedras. Esta pedra aqui, deixa eu fazer aquilo que o diabo me desafiou há 3 anos e meio atrás. Vou transformar em pão. Aqui, transformei a pedra em pão. Mas são 7 homens que estão voltando com muita fome, trabalharam a noite inteira, nada pegaram, coitados, eles têm fome. Vou fazer 7 pães aqui. Pegou mais pedras, transforma em pão, transforma em pão, transforma em pão, transforma em pão, transforma em pão. Fez 7 pães. Mas só pão não, vou dar peixe para eles também. Jesus deve ter desenhado um peixe assim na areia ali, e já tirou, já é peixe. Preciso do fogo. Aí, acendeu o fogo e assou o peixe. Você está pensando que Jesus precisa de você para ser alimentado? Não é você que alimenta Jesus, é Jesus quem te alimenta. É Ele que supre as tuas necessidades. Ele vai abençoar o teu trabalho se você agir em cima da palavra. Mas Ele tem tudo o que você precisa e com abundância. Não é você que dá para Ele, é Ele que dá para você. Vamos ficar todos de pé. Igreja, veja só. Aprendemos muitas coisas hoje.
mas eu vou resumir para você a essência de tudo. Primeiro, você tem que conhecer este Jesus que eu estou falando, porque eu o conheço, e Ele me conhece, mas eu o conheço e eu garanto que eu conheço Ele de uma maneira muito pessoal, muito pessoal. Eu quero te apresentar esse Jesus. Hoje eu te contei o que Ele faz, só que se você vier aqui para conhecer Jesus, você vai começar a viver pessoalmente estas experiências. Aí você vai dizer, agora não é só porque o pastor João Ribe conta, eu mesmo estou vivendo estas experiências, e eu estou provando que Jesus é comigo, estou experimentando que Jesus é real, estou experimentando que Jesus está na minha vida, fazendo milagres, operando. Então você tem que conhecer Jesus. Essa é a primeira coisa, entregar a vida para Jesus. Recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E se você fizer isso agora, o teu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro. E como você passará a ser uma pessoa eterna, com vida eterna, vida de verdade, lá no livro já será o teu nome celestial, o teu nome eterno, o teu novo nome. Eu sei como que é meu nome, eu sei. Ele já me mostrou em visão, eu já vi, em visão eu já tive essa experiência. Mas eu penso que Ele deve ter mais uma surpresa aguardada, porque eu tenho que ser surpreendido na hora que eu chegar lá. Tem que ter mais alguma coisa, tem que ter algo mais ali, que eu espero ver muito breve. Mas um dia você também verá, e você saberá o teu novo nome, um nome que não foi teu pai e tua mãe que colocaram, foi o teu Pai Celestial. E Ele pôs esse nome no dia em que você decidiu entregar a vida para Jesus. Esse é o primeiro passo e o mais importante. Sem isso as outras coisas não acontecem. As demais coisas vão acontecer sim, mas sem estas iniciais nada acontecerá. O que você tem que fazer agora? Conhecer Jesus. Eu te garanto, Ele está aqui. Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. Eu te garanto que Ele está aqui. Eu te garanto que Ele está te vendo agora. Eu te garanto que Ele te escolheu. Eu te garanto que Ele te ama incondicionalmente. Eu te garanto que Ele jamais te rejeitará, jamais te mandará embora, jamais desistirá de você. E garanto que tudo aquilo que você ouviu aqui, e que já tem ouvido há tempos, seja pelo rádio ou de outras maneiras, tudo que Ele prometeu na tua vida, Ele vai cumprir literalmente, integralmente. Ele não vai falhar em uma só promessa. Tudo que você precisa hoje, Ele tem para te dar. E tudo que você irá precisar, Ele já tem preparado. Ele já sabe tudo o que você vai precisar amanhã. Ele já sabe as coisas que irão acontecer com você nesta semana, neste mês, neste ano. Ele sabe tudo o que se passa na tua vida. Você tem que conhecer este Jesus que eu estou falando. E você conhece Jesus quando você entrega a tua vida para Ele, mas entrega de verdade. Entrega com exclusividade. Se entrega por inteiro, não é só uma parte não. Você entrega corpo, alma e espírito. Atenção, não é só entregar uma parte, é se entregar totalmente para Ele. Aí você vai viver esta experiência. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Você tem que se entregar e amá-lo inteiramente com exclusividade. Porque eu vou dizer uma coisa, Ele é ciumento. Ele é ciumento. Não apareça na presença dEle, ou não queira aparecer na presença dEle, levando outras pessoas. Santinhos, santinhas, padroeiros, padroeiras, entidades, espíritos. Nem tenta, você vai se dar mal. Ele diz que vão ficar de fora todas estas pessoas que agem dessa maneira. Todas, infelizmente. Por isso que nós temos que ensinar. Jesus é o Senhor e Ele é ciumento. Você tem que amá-lo com exclusividade, com inteireza de coração. Nunca mais rezar para outra pessoa.
Tudo que você for pedir agora é para o Pai, em nome de Jesus. Não coloca mais ninguém no teu pedido, não põe o nome de mais ninguém na tua oração, na tua reza. Preste atenção, isso é muito sério. Sabe a oração que Jesus fez na última noite de vida? Só para eu terminar isso. João 17, em casa depois você lê esse capítulo 17, o capítulo inteiro é uma oração de Jesus, você vai ver como Jesus orava. Mas aqui a última oração de Jesus, melhor dizendo, né? Na última noite de vida. Na verdade, depois ele também vai orar na cruz. Mas aqui você tem uma oração completa de Jesus, como ele orava. Jesus orou assim, levantando os olhos aos céus: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta. Olha o que Jesus está orando. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Será que você acha que essa oração de Jesus não foi atendida? Que conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. A ti só, e a Jesus Cristo só. Porque Jesus e o Pai são um só. Jesus aqui na terra, Ele é esse exemplo para cada um de nós, mas Ele é Deus. Ele mostrou o que fazer da vida, este corpo que Ele nos dá. Aqui Jesus Cristo é visto como um homem, mas Ele é Deus, porque ninguém faz o que Ele fez se não for Deus. Só Ele ressuscitou dos mortos, só Ele está vivo pelos séculos dos séculos, só Ele tem nas mãos as chaves da morte e do inferno, só Ele pode pegar o livro da vida e escrever o teu nome ali, só Ele pode garantir que ainda que você esteja morto, Ele irá te ressuscitar, só Ele vai fazer o arrebatamento, só Ele vai ter autoridade para tirar o teu corpo, alma e espírito em alta velocidade aqui da terra, para ir ao encontro do Senhor nos ares. Jesus é o único Senhor. Por isso que você tem que recebê-lo com essa integralidade. Não pode haver espaço para mais ninguém. Eu digo mais, Jesus falou assim: se alguém amar o seu pai ou a sua mãe, o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Estou te falando que Jesus é ciumento. Aí você quer aparecer na presença dele levando ídolos sem vida. Eu estava na 23 de maio dirigindo, que trânsito que está aqui, o que será que está acontecendo? O corpo de bombeiros, a polícia militar do estado de São Paulo, o Detran mobilizado para carregar um ídolo de 3 metros de altura. Não sei para quê, um ídolo sem vida, sem fôlego, sem espírito. Para quê? Deus deve ficar muito triste. Será que o ser humano não vê que aquele ídolo não pode falar, não pode ouvir, não pode andar, tem que ser carregado, que ele se quebra? Atenção, atenção, você está ouvindo a palavra do Espírito Santo. Eu estou repetindo a oração de Jesus. Os homens religiosos desrespeitam Jesus. Eles dizem: não, você pode ter também esta outra pessoa, esta entidade, este padroeiro, este santinho. Os homens religiosos desrespeitam Jesus, mas Jesus não aceita isso. Todos esses ficarão de fora. Jesus orou: Pai, que conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Sabe por que você precisa conhecer Jesus? Eu falei que Pedro conheceu Jesus. Eu disse que tudo começa quando você conhece Jesus. Jesus está orando: que conheçam a ti só. Você tem que conhecê-lo como verdadeiramente Ele é. Deus, o Senhor é Deus. Você tem que entregar a tua vida para Jesus, conhecer esse Jesus de verdade. Aí todas as outras coisas começarão a acontecer em alta velocidade. Todo o tempo que você perdeu na tua vida, você vai recuperar.
Você pode estar no fundo do poço, mas hoje, na boca deste poço escuro, olha bem para a mão que está ali. É a mão que foi ferida na cruz do Calvário. Você tem que segurar na mão de Jesus e sair desse buraco de vícios em que você se encontra, nessa vida cheia de demônios em que você está, esta vida atormentada, esta vida cheia de doenças, de sofrimento. Aí você vai receber vida e vida de verdade. Olhem todos para mim. Quem aqui, ouvindo esta palavra, quer receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem, eu quero. Todos que ergueram as mãos, por favor, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. E igreja, vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando, por cada pessoa que está vindo. E olha quanta gente que está vindo, sabe por quê? Porque a palavra vai e produz o resultado. Porque quando você prega a verdade, a alma sabe que ouviu a verdade, o espírito sabe que ouviu a verdade, o corpo sabe que ouviu a verdade. Só Jesus salva. E está chegando mais, vamos aplaudir mais. Vem, vamos aplaudir mais. Esse é o ponto de partida. Sabe o que está na tua frente? O mar da Galileia. Esse é o ponto de partida. Eu também parti desse ponto um dia. Mas eu preciso chamar mais gente. Eu preciso chamar os filhos pródigos. Vocês viram o que aconteceu com aqueles 7 discípulos que por um breve momento se desviaram e resolveram agir por conta própria, seguindo o próprio desejo? Pedro levantou, deixa para lá, eu vou pescar. Aí os outros, eu também vou. 7 discípulos se desviaram de uma vez. Qual foi o resultado? Vida infrutífera, trabalho fracassado, esforço em vão. Só quando eles reencontraram Jesus, mas a verdade não é que eles reencontraram Jesus, não. Jesus é que os reencontrou. Filho pródigo, filha pródiga, você pensa que está aqui porque quis? Foi Jesus que te achou, Ele que te reencontrou. Você que está afastado, afastada, e você que está sem igreja, e você que está tão fraco na fé, saia do teu lugar, vem aqui para frente. Sabe por quê? Tem pão para você comer, e tem peixe na brasa, tudo preparado pelo próprio Senhor Jesus, o maior chefe de cozinha que já existiu. Oh glória, o maior cozinheiro que já existiu, o maior padeiro que já existiu. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vamos aplaudir mais, igreja. Vamos aplaudir e nos alegrar, porque o Senhor está dizendo: este meu filho estava morto e reviveu, esta minha filha tinha se perdido e foi achada. E está vindo mais. Vem. Se o Espírito Santo está te chamando, então vem. Eu quero falar com você que está nos ouvindo pela rádio, e com você que está assistindo pela TV, você que está vendo ao vivo também pela internet, agora pela TV Paz e Vida. Eu quero falar com você que está ouvindo esta mensagem no celular, ou dentro do teu automóvel, ou dentro do teu trabalho, ou você que está caminhando e ouvindo esta palavra, você que está aí na rua, você que está na condução, no trem, no ônibus, na van, no comboio, na lotação, você que está ouvindo esta palavra que falou diretamente no teu coração, tudo está preparado. Jesus vai te abençoar grandemente. Volta para Jesus, entrega a vida para Jesus. Se é possível você se ajoelhar aonde está, você que está me ouvindo de longe, é possível você se ajoelhar onde está? Se ajoelhe aí ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador. Se aonde você está não dá para ajoelhar, você está num veículo, não dá para ajoelhar, eu entendo, Deus também entende, mas faça um sinal para Deus. Coloque a mão direita sobre o teu coração se você quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus. Então agora nós vamos orar. O povo já se ajoelhou aqui na frente, olha que coisa linda, a igreja fica de pé.
A igreja de pé. Igreja, estende a mão na direção das pessoas que estão ajoelhadas. Eu vou chamar aqui ao meu lado meu filho na fé, pastor Neilton Rocha. E você que está com a mão direita sobre o teu coração, aqui de joelhos, diante do altar. E você que está à distância, ouvindo esta palavra, nem que seja só murmurando, mas diga, nem que seja baixinho, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra, e agora, pela fé na tua palavra, eu vim à frente, eu dobrei os joelhos, eu coloquei a minha mão sobre o meu peito, sobre o meu coração, para declarar que me rendo a Ti com arrependimento, e que hoje o Senhor falou comigo, eu estou conhecendo isto, é por isso que eu oro agora: perdoa, Senhor, todos os meus pecados, apaga, Senhor, as minhas iniquidades, e escreve o meu nome e o meu novo nome no livro da vida. Me dá, Senhor, além do perdão, a alegria da minha salvação. Eu quero levar o Senhor por onde eu for. Eu quero levar o Senhor para a minha casa, para a minha família, para o meu trabalho. Eu quero ter vida, e vida de verdade. Senhor, retira de mim tudo que não presta, tudo que não te agrada. Me limpa, me purifica, porque eu declaro diante do céu, diante da terra, diante da igreja, diante do inferno, eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.